Então a gente sempre reforça que não é sobre excluir pessoas brancas, é sobre acolher pessoas pretas. Naquele momento onde, tipo assim, sabe, a gente percebe que precisa fazer algo ali voltado pra elas. Um cara, artista, blogueiro, já participou de reality show, é cantor, bonito, cheiroso e tá aqui pra fazer inveja pra gente, né, Koji? Quem que tá aqui com a gente hoje? Viegas. Irmão. Grande Viegas. Satisfação demais estar aqui. Muito bom te ver. Eu acho que vários artistas, vários músicos fizeram um papel assim de paternidade na minha vida. Tipo, aquela música lá, aquele artista falou tal coisa, acho que faz sentido. Vou trazer isso como princípio, como valor pra minha vida, fora as coisas que minha mãe me ensinou. E que formaram a personalidade que eu tenho hoje, que eu compartilho com as minhas filhas e tudo mais, e vou tocando, sabe? Eu percebi que eu morava na Coab Juscelino, e é muito extremo, né, de São Paulo. E eu percebia que a música já fazia com que eu não coubesse ali. E eu acho muito triste porque não pelo local físico, mas sim pelas ideias, porque eu lembro que teve um momento lá no Big Brother, quando eu saí, que eu falei, pô, eu venho de um lugar onde as pessoas não sonham mais. E aí quando eu lembro de uma música do Yuka, Pescador de Ilusões, sabe, da importância que tem, cara, você ter um sonho pra sonhar, algo pra buscar, alguma coisa pra acreditar. Várias coisas que eu fui percebendo na minha vida que acabaram virando coisas que têm a ver com uma sorte, com um privilégio, mas ao mesmo tempo com minha correria, com meu direcionamento. Em algum momento eu falei, pô, não quero mais dar esse tipo de desgosto pra minha mãe. E aí eu fui indo. E aí cada vez mais a música também foi me direcionando, sabe? Tinha muita coisa que eu fazia, que a partir do momento que eu comecei a compor, eu falei assim, não, peraí, você tá falando tal coisa na letra e tá fazendo diferente? Não, volte 20 casas aí, tem que rever isso aqui. Salve, salve, galerinha! Beleza? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, uma collab entre o Manual da Corrida e o Ibira Runners, do nosso grande Carlos Koji. E nós gravamos aqui no MKP Studio. E para lembrar para vocês que eles não são só um estúdio, eles te guiam nesse processo de criação de conteúdo para a internet, para o YouTube, para as outras redes sociais, fazendo seu canal sair do zero para 100 mil, 200 mil, 1 milhão de inscritos. Aonde você sonhar, aonde você quiser chegar, eles podem te ajudar, podem te apoiar com todo esse processo aí de criação de conteúdo, roteirização e tudo mais. Esse episódio também é um oferecimento da Polar, os nossos relógios aqui, né, Carlos Koji? É um relógio na Polar, o meu é o Vantage V3, e o seu? Igual. O meu aqui é digital, o Carlos Koji disse que gosta do analógico aí, né? Analógico, eu sou mais o vintage aqui. Gosta dos ponteirinhos girando, mas não importa como você gosta do seu relógio, dá para você customizar, personalizar. Tem relógios mais simples, tem relógios mais avançados do que os nossos, inclusive, mais bacanas. E os links para você conhecer os produtos da Polar estão na descrição. Links e cupons, 10% off, para você conseguir aproveitar e comprar o seu Polar. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está recebendo aqui no nosso estúdio um artista. Um cara, artista, blogueiro, já participou de reality show, é cantor, bonito, cheiroso e tá aqui pra fazer inveja pra gente, né, Koji? Quem que tá aqui com a gente hoje? Viegas. Irmão. Grande Viegas. Satisfação demais estar aqui. Muito bom te ver. Primeiro, queria agradecer pelo espaço. Agradecido também pela quantidade de elogios. Nem sabia que tinha tanta coisa assim, mas é isso. Bora resenha, né? Bora resenha. Bora de resenha. Até a voz do cara já é mais tranquila que a gente aqui, ó. Chega... Ó, é que vocês não estão sentindo o cheiro pela câmera, mas pelo cheiro, com essa voz no ouvido, se você for solteiro... Brincadeiras à parte, mas o grande Viegas, ele... já tem uma história muito bacana aí com música, com reality show, já participou do Big Brother, do No Limite, e também agora é blogueiro de corrida também, né? Participando de maratona, meia maratona, correndo por aí também. Tem uma trajetória, né? Eu acho que hoje em dia as redes sociais, elas aproximam muito as pessoas que te seguem da sua vida, né? E aí chega uma hora que você vai percebendo... Eu tive um momento meio conflituoso, assim, que era sobre todo o trabalho que eu tenho na música, que já tem uns 15 anos, assim, na música e tal, com música lançada, clipe e vários shows que eu já fiz, muito legais. E aí depois a corrida veio e me salvou num momento, assim, da minha vida, que só a música não deu conta. Que eu tive uma depressão e tudo mais, e a atividade física foi algo muito importante na minha vida. E aí chega uma hora que nem... E hoje também o jiu-jitsu
veio também pra somar nisso, assim, sabe? É um momento ali que eu consigo ter um estado de presença que eu não consigo em outras coisas até. A música proporciona de um jeito, corrida de um outro e o Gil de um outro, assim. E chega uma hora que, sabe quando algo te faz bem e você se sente na necessidade de falar pros amigos, tô fazendo tal coisa, tá dando certo, tá me ajudando. E aí, o celular, as redes sociais viram isso, né? Eu percebo que tem uma galera que manda muito bem na arte de criar conteúdo, então pegar aquele tema e, nossa, peraí, vamos catar aqui, destrinchar ele, vamos falar disso, e tudo isso complementa o mesmo tema e aprofunda quem se interessa pelo aquele tema, consegue acompanhar aquela página e saber muito mais sobre aquilo. Eu não me coloco tanto nesse lugar assim de criador de conteúdo necessariamente. Eu sou um cara que tô vivendo e tô compartilhando as minhas experiências, mas eu acho que no geral, assim, eu percebi que o que eu buscava compartilhar com a minha música e que eu faço com a corrida e que hoje tem o Gil também, é sobre autoconhecimento, né? O quanto na minha música, muita coisa do que eu sou hoje, eu aprendi ouvindo outros artistas, a minha relação com meu pai não foi muito próxima, né? Então, eu acho que vários artistas, vários músicos fizeram um papel, assim, de paternidade na minha vida, tipo, aquela música lá, aquele artista falou tal coisa, acho que faz sentido. Vou trazer isso como princípio, como valor pra minha vida, fora as coisas que minha mãe me ensinou. E que formaram a personalidade que eu tenho hoje, que eu compartilho com as minhas filhas e tudo mais, e vou tocando, sabe? Mas tá muito mais atrelado, tanto é que assim, tem dia que eu não quero nem colocar a cara no Instagram, eu nem coloco também, a galera já sacou também, tem coisa que, umas besteiras que a gente posta lá, é isso. É a vida, né? É, porque eu já tive muito uma necessidade de... Hoje eu tava vendo um vídeo de um rapaz, eu não lembro o nome dele, ele falando disso. Eu venho de Guaianazes, é uma periferia de São Paulo, Zona Leste. E aí, talvez, quando eu faço um recorte de um homem preto, periférico, tem várias coisas que, tipo assim, e aí, você tá fazendo tal coisa de tal jeito? Então, você já era cobrado de uma postura, de uma fala, de um andar, uma série de coisas... Você não podia agir tão naturalmente. Então, você se cobra o tempo inteiro. E hoje eu tenho me permitido, cara, brincar com coisas que eu não brincava, fazer coisas que eu não fazia, sabe? E isso tornou minha vida muito mais leve, de poder brincar. Eu sei que antes, sei lá, de repente até brincar com a minha filha, ter assuntos com as minhas filhas que eu não imaginava que teria. E que quando eu converso com os meus amigos, eu falo, sério, mano? Você vê que tem um bloqueio, um muro ali, assim. Porque não foi a forma que ele aprendeu isso. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos e que eu falo de sexo com ela, tipo, já há tempos. Mas ela já faz? Não, ela não faz. É justamente para quando ela for fazer, ela já saber. Porque ela vai falar com quem? Vai perguntar para quem? Eu sempre vi que eu quero ter minhas filhas como minhas amigas, assim, que elas confiem em mim a ponto de falar assim, tal coisa eu tô na dúvida, vou perguntar pro meu pai, porque meu pai vai estar ligado nisso daqui, assim, sabe? Não naquele negócio, você é louco, eu vou falar pro meu pai, o que ele vai... sabe? Sim. Então, nas redes sociais, assim, eu acho que quem me acompanha sabe que vai ter meio um pouquinho de tudo aí. Ontem mesmo eu postei um negócio que tem a ver com isso que eu acabei de falar, sobre um momento ali do Big Brother, uma pressão que eu me vi, que eu criei pra mim, assim, só que é reflexo de tudo que eu já tinha vivenciado antes de entrar no programa, mas ao mesmo tempo a galera vai ver ali umas besteiras depois, assim, sabe? E de onde surgiu esse negócio de Big Brother aí? Cara, do jeito mais louco possível. Teve uma época que eu namorei com uma pessoa e ela falou assim pra mim, vamos se inscrever? Isso aí eu tô falando de tipo, sei lá, cara, mais de 10 anos atrás. E eu falei assim, e eu na música, e aí que nem eu falei pra vocês, pô, minha referência de música sempre foi rap e reggae. E dentro do segmento rap e reggae, não era bem visto e bem quisto você participar de um Big Brother. Não era. Era até um negócio visto de uma forma negativa, assim, sabe? Ah, fez Big Brother, o ex-BBB e tal. Sim. Não é. Eu acho que é recente até relativamente, sei lá, talvez depois da Juliette e tudo mais, porque aí Juliette saiu de lá com não sei quantos milhões de seguidores, mudou a vida, ganhou muito dinheiro, então as pessoas começaram a olhar pra isso de um outro jeito. Falaram, nossa... negócio.
negócio. Pô, quem entra ali e tal, Gil do Vigor e tal, tem alguns ícones ali que eu acho que colocaram o Big Brother de uma outra forma, assim, sabe? Mas existe um período de Big Brother que ele não era visto com bons olhos, e principalmente pra mim, que vinha de uma música mais underground, periférica, que é o rap e o reggae. Não era bem visto. Quando ela me falou assim, vamos se inscrever, eu falei assim, se você quiser se inscrever, vai lá, eu vou ficar aqui, não vou não. E aí você vê que louco, né? Meu perfil no Instagram era todo voltado pra música, Inclusive, na época, tinha a Laila, uma amiga minha que trabalhava comigo assim, que ela, a gente fazia planejamento, organizava como que vai ser a divulgação, como que vai ser a estratégia disso e tal. Tudo sobre música. Eu não tratava no meu Instagram sobre minha paternidade, sobre atividade física, nada, era só sobre música. E aí, num determinado momento, um dia eu recebo um direct no Instagram, assim, e o cara falou uma mensagem tipo, eu sou produtor de um programa na Globo, quero falar com você. Eu olhei o perfil dele e falei assim, acho que ele trabalha lá mesmo, né? Porque às vezes numa dessas você pensa, né? Golpe de todo tipo, né? Você pensa. E aí mandei meu telefone e na hora ele me ligou. E aí nessa que ele me ligou, ele falou assim, eu sou produtor de um programa aqui na Globo, que é o Big Brother. Eu falei, puta, man. Eu lembro como se fosse agora, bem assim. Esse, né? Bem esse. Podia ser qualquer outro, né? Eu torcendo pra ser um Altas Horas, pra ser um encontro com a Fátima, sabe? Aqueles que tinham música ao vivo. E eu também tinha um certo medo de, programa de música, mas que você vai lá fazer playback. Eu sempre fui muito de verdade pra fazer algumas coisas assim, sabe? E playback, eu não tenho nada contra quem faz, mas eu tenho, acho que até dificuldade de fazer. Sim. Porque quando eu gravei a voz, foi um sentimento, foi um momento e tal. Agora você ter que reproduzir isso assim. É difícil, eu tenho dificuldade de fazer isso assim. Sempre torcer. Eu acho que eu nunca fiz um playback na vida, assim, sabe? A não ser clipe, né? Clipe você acaba fazendo ali mas programa, essas coisas assim, eu nunca fiz. E aí foi muito louco, porque ele falou, eu falei, puta, man, acho que não, hein? Ele falou, não, vai ser legal. Entra, a água tá legal. Eu falei, não sei. Aí ele viu, ele sentiu, foi muito legal. Ele foi muito cuidadoso, assim, teve uma sensibilidade massa. Ele falou assim, faz o seguinte, pensa aí, amanhã você me fala. E aí eu analisei algumas coisas, falei, cara, eu sou um cara que não tem o hábito de beber. Eu não fumo. Tudo. Que a galera, né, os threads assim, você sabe. E eu normalmente me dou bem com a galera. Não sou um cara que chego e a galera, a rodinha vai embora, fecha, tá, sabe? Então eu falei assim, cara, eu não consigo ver. Já tinha uma consciência sobre várias pautas aí, LGBTQIAPN+, sobre racismo, sobre, sabe, várias coisas que eu falei assim, cara, isso daqui me deixa mais confortável de poder conversar sobre qualquer coisa e tal. Eu falei, acho que não tem muito o que perder ali, assim. E aí eu sempre acreditei que não tem problema onde você vai, é o que você vai fazer, o que você vai falar, sabe? Então eu falei, acho que sim, só que mesmo assim falei, vou consultar os universitários. Tinha alguns amigos, aqueles que você fala, mano, fechamento, assim, eles me conhecem e tal. Falei, deixa eu te falar, aconteceu isso, o que você acha? Os dois assim, falou, mano, vai. E assim, sei lá quanto que era o prêmio, 1 milhão, 1,5 milhão, alguma coisa assim. E eu pensei, uma das 20 pessoas vai ganhar isso daí. Eu nunca cheguei tão perto de essa possibilidade. E eu vendia CD na rua. Tem noção? Eu ia pra frente das baladas, dos rolês pra vender CD, pra poder pagar minha conta de luz, minhas coisas e tudo mais. Então eu falei, de repente se eu ganho isso daqui, eu consigo reverter, investir na minha carreira de tal jeito. Acho que eu não tenho muito a perder. Bora. E aí eu fui fazer os testes. Todo esse questionamento era só pra fazer o teste. Não é que eu... já deu certo, entrou. Não, porque às vezes quando você fala que teve olheiro, a galera acha... então... Tipo assim, não, cara. Acho que na minha edição deve ter umas 2 ou 3 pessoas no máximo que foram olheiro. Foram através de olheiro. O resto da galera, todo mundo se inscreveu e tal. E pra poder estar lá. E aí eu fui passando e eu lembro que minha mãe, assim, quando eu comentei com ela falou, então você faz assim, faz assado. Eu falei, os caras viram meu perfil, eles que entraram em contato comigo. Pra você do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Se for pra ser outra coisa, eles iam procurar outra pessoa. Então, assim, cara,
Eu cheguei lá, nas entrevistas, nas dinâmicas, nos negócios assim, era um processo bem legal, eu achei bem interessante, assim, me fez refletir muita coisa. Tinha que sentar uma hora só pra falar disso, assim. E não pode, né? Tem contrato. Mas, assim, foi muito legal esse processo e tal. E eu fui passando até que eu entrei, cara. E aí foi uma das experiências mais legais da minha vida, porque eu não assistia Big Brother, assim como eu não assisto até hoje. Todo ano, assim. Eu também, Cara, eu também não assisto. E eu não assisto, não é... Pô, é que assim, eu tenho dificuldade de ver uma série que eu gosto. Sim. Imagina ver, tipo, o Big Brother e me coloca num lugar que é muito assim, tipo... Cara, eu tô deixando de viver minha vida pra ver a outra pessoa viver a dela, assim, sabe? Eu não sei, eu não consigo assistir. Às vezes, se eu tiver na sua casa e está lá rolando, aí a gente vai brincar, vai conversar sobre ali aquele momento que eu tô tendo de percepção, mas, nossa, eu vou pra casa aqui. Não... Tem que ver Big Brother. Eu não consigo isso com qualquer programa, assim, cara, né? Nem só o Big Brother. Eu tenho muita dificuldade disso. As séries, quando eu vou assistir, é tão espaçada. Às vezes eu até esqueço que eu tava vendo tal série. Quando me pega muito, aí eu já não sei brincar também. Eu preciso ver num domingo todos os episódios. Então, me pegou demais, assim, tal. Mas foi uma das experiências mais legais da minha vida, cara. Foi muito legal ter participado. Tipo, nunca sonhei com aquilo e tal, que nem eu falei, foi através de olheiro, fiz o processo lá e tudo mais, mas viver aquilo foi No final das contas, valeu a pena? Como é que foi a experiência? Valeu muito. E assim, é que eu sou também um cara que dificilmente você vai me ver falando de alguma coisa que não valeu, assim, sabe? Sim. Porque eu sempre enxergo também aquilo, ou você ganha ou você aprende, sabe? Lá, eu ganhei e aprendi muito, assim, sabe? Foi muito legal. Eu costumo falar, assim, do que mais do que ganhar dinheiro, por exemplo, eu ganhei acesso. Eu conheci pessoas, assim. E, pô, quando você conhece pessoas, aí tá o ouro, né? Sim. Porque você conhece pessoas e aí você conhece as ideias e aí a partir dessas ideias que te abrem assim, você já começa a se tornar uma nova pessoa. O ambiente, o quanto ele não forma, sabe? Então eu tive a possibilidade de, através do Big Brother, conhecer pessoas, dessas pessoas conhecer ideias que me levaram para conhecer lugares e aí mudar outras coisas na minha vida, assim. Foi muito massa. Porque a música já me tirou de onde eu tava, assim, sabe? No sentido mental mesmo da coisa. Eu percebi que eu morava na Coab Juscelino e é muito extremo, né, de São Paulo. E eu percebia que a música já fazia com que eu não coubesse ali. E eu acho muito triste porque não pelo local físico, mas sim pelas ideias, porque eu lembro que teve um momento lá no Big Brother, quando eu saí, que eu falei, pô, eu venho de um lugar onde as pessoas não sonham mais. E aí, quando eu lembro de uma música do Yuka, Pescador de Ilusões, sabe? Da importância que tem, cara, você ter um sonho para sonhar, algo para buscar, alguma coisa para acreditar. Porque eu, no momento que eu tive depressão, foi justamente isso. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. As coisas não tinham sentido. Pra que eu vou treinar? Para. Pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou... Sabe? Você perde, pelo menos pra mim, assim, na minha experiência com a depressão, foi isso. As coisas não faziam sentido, não tinha um porquê. Eu não queria buscar nada, porque nada dessas coisas que falavam pra mim sobre buscar fazia sentido, não conectava. Então eu vim de um lugar que eu percebo que as pessoas simplesmente estão vivendo, cara. E esse vivendo vou acordar tal hora, tomar um banho, tenho que pegar o ônibus, daqui 1h30 eu chego no ônibus, no meu trabalho, vou trabalhar com algo que eu não gosto, para trabalhar por um dinheiro que não paga as coisas que eu acho... E eu vivo nisso daqui a 3 anos, eu não vou pedir as contas desse lugar, porque senão eu perco o meu direito aqui desse negócio, eu vou continuando, um dia quando o cara quiser ele me manda embora. E fica nisso. Irmão, vive nesse ciclo assim. E aí a vida passando. Eu juro que eu entendo muito essa pessoa, mas foi um negócio que eu já percebi lá atrás, que eu falei assim, não, eu quero outra coisa. Tanto é que, assim, sair pra rua pra vender CD, o meu CD, já fazia muito mais sentido pra mim. Falava, não, você é louco, vou trabalhar então pra mim. Abri mão de várias coisas, era difícil, porque tem um lado bonito da coisa. Nossa, você é guerreiro, né? Mas, assim, os perrengues que eu passava, ninguém sabe, né? É que, assim, eu acho que as pessoas enxergam como um guerreiro o cara que venceu.
Não, porque você chegou onde você queria, né? E isso é a vitória em si. Mas para uma pessoa chegar onde quis, quantas outras pessoas que lutaram a mesma luta e não chegaram ali, né? Eu percebo assim nitidamente dentro da minha trajetória tudo que eu consegui assim ser brabo, assim, tiveram vários momentos que eu olho e falo, mano, puta que eu fui diferenciado, eu fiz isso acontecer e tal, eu criei a minha oportunidade. Mas mesmo assim, eu percebo também quantas coisas vêm de uma sorte, de um, sei lá, não sei nem explicar, porque, por exemplo, no prédio que eu morava, ele tem, cada apartamento ali tinha uns 40 metros, ok, beleza. Só que eu sou filho único e minha mãe era separada, então era só eu e minha mãe, beleza. No mesmo prédio, tinham famílias que moravam, sei lá, mais de 10 pessoas. Nossa. No mesmo apartamento. Então, assim, eu lembro que quando a minha mãe recebia o VR dela, lá o ticket, as coisas e tudo mais, e ela às vezes no mês comprava, eu nunca passei fome, mas assim, também não tinha luxo e tal. Mas assim, quando ela comprava, sei lá, uma cartela assim, ó, com 6 Danones, os moleques no meu prédio me achavam que eu era boy. Boyzão também e tal. Mas era uma cartela com 6. Pro mês Só inteiro. que na casa dele, que tinha mais de 10 pessoas, não dava pra comprar uma cartela com 6. Então, assim, se eu achava que eu tinha pouco contato com um Danone, ele nunca tinha. Era totalmente diferente. Então, assim, como que era pra ele dormir? Como que era pra ele comer alguma Não, coisa? pra Como viver. que era pra estudar? Como que era pra tudo? Então, assim, nesse aspecto, eu já sinto que de alguma forma eu tive essa sorte na vida, sabe? Então, isso fez muita diferença. Então, na hora da minha mãe comprar um tênis pra mim, era difícil? Era difícil, mas era um. Comprar um bife, era pra um. E numa casa, cara, na mesma situação, na mesma rua e tudo mais, uma mãe e um pai comprar pra 6, pra 7. É outro rolê. Então, assim, um momento muito importante também pra mim que eu sinto que foi... Eu andei muito tempo com uma galera que eram os caras que minha mãe falava assim, não quero ver você andando com essa galera. Essa galera que eu andava, eu não tenho contato com ninguém hoje. Porque ou morreu ou foi preso. Ou morreu ou foi preso. E eu lembro que na minha 8ª série eu ia estudar à noite. Eu sempre estudei de manhã, sempre estudei de manhã. E aí a galera da 7ª série, era a 7ª D, a 7ª E e a 7ª F. Mano, era tipo assim... Era só os piores do planeta, sabe? Tava tudo ali. E aí eles juntaram os piores da 7ª E e da 7ª F na 8ª D à noite. E eu caí nessa. Nossa. Uma bomba atômica. Mas aí eu já percebi, foi muito louco porque foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu lembro que, pô, eu fazia muita coisa errada, né? E quando eu falo de muita coisa errada, assim, sei lá, ali com 13, 14 anos e passando nota falsa e roubando o mercado, não sei o que, sabe? Eu andava só com essa galera assim. E aí chegou um momento que eu não lembro o que eu fiz e que eu cheguei em casa e minha mãe, eu pensei, nossa, hoje minha mãe vai me arrebentar. Esse dia minha mãe, ela sentou e só chorou. Ela não me bateu. Só que nesse dia me pegou. Eu me senti mal. Mal. E aí aquele dia eu falei assim, não, eu não quero mais isso pra mim. E aí já tava no final do ano, eu já sabia que eu ia cair na 8ª D com essa galera. Eu falei, mãe, eu preciso de um favor seu. Eu quero mudar, quero fazer as coisas diferentes. Mas assim, se eu tiver lá na 8ª D, lá com a rapaziadinha... Não vai rolar. Pô, eu tava na mesma sala do Zé Pequeno, sabe, de todo mundo. Falei assim, não, cara. Aí eu falei, mãe, eu preciso que você fale que eu vou trabalhar, que não sei o que eu tenho que cair de manhã com a galerinha que vai na igreja. Aí minha mãe foi, conseguiu mudar de horário, eu fui pra 8ª A com a galera. E aí uma galera assim, pô, Mudou a vida. aí, através disso, o ambiente, mais uma vez a gente volta nessa ideia do ambiente. Eu tava com uma galera massa, que ninguém roubava, ninguém passava nota falsa, ninguém pichava, ninguém tava ali querendo atrasar o lado de ninguém. Tava todo mundo ali estudando, pá, as brincadeiras sadias, saudáveis e tal. Aí, na 8ª, foi quando alguém, em algum momento, falou sobre o Cefam, na época. O Cefam é uma escola técnica de magistério. E aí... Pô, eu falei, eu vou junto, porque um brother meu falou assim, cara,
tem a escola certa para nós. Naquela época era difícil, quando você ia pro ensino médio, você às vezes tinha que ficar muito tempo na fila, a galera chegava cedo, passava a madrugada e não sei o que, para arrumar uma vaga. E ele falou, não, tem uma escola aqui que é a escola, irmão, porque lá só tem mina e você ganha um salário mínimo para estudar. Eu falei, é nada. Ele falou, é. Eu falei, mas fala o lado ruim. Ele falou, é das 7 da manhã às 5 da tarde. Eu falei, aí é muito ruim também, que eu já não gostava tanto, assim, de estudar. Mas eu falei, tá bom, vamos. Só que tinha que fazer uma prova. E era disputada essa... Só que eu era o desacreditado. Eu não era o cara da escola, né? Não era... Não gostava muito de estudar. Só que, cara... Minha mãe foi muito fundamental nesse momento. Porque teve um dia que eu fui estudar com o pessoal lá sobre as matérias que iam cair na prova. E aí eu vi o quanto eu não sabia nada. Quanto eu tinha dificuldade. E minha mãe falou assim pra mim, filho, vai lá e faz. Tá tudo bem. Você vai aprender, você vai ter contato com uma prova. E minha mãe, ela trabalhou muito tempo em cursinho de vestibular, no ângulo. Então, ela via alunos que não iam prestar o vestibular, mas treinavam já para o vestibular. Então, ela falava assim, cara, faz isso. Vai lá, faz. Você vai entender o ritmo de uma prova, a pressão e tudo mais. Vai lá, só se familiarizar, tá tudo bem. Aí eu falei, tá bom, fui. Puta, eu fiquei em 12º, mano. Que da hora. Aí eu entrei nessa escola. E aí, nessa escola, pô, a galera era mais massa ainda. Uma mente totalmente diferente, assim, sabe? A gente quer produzir, né? É, pô, uma escola da galera que queria dar aula. A maior parte das pessoas ali queria realmente dar aula para outras pessoas. Então já estava num contato com a educação, na formação de um outro jeito. E para mim foi muito importante ter ido. Eu tenho um amigo que é o Jé, que eu conheci lá, que a gente fala o quanto foi fundamental na nossa vida ter entrado nessa escola e tudo que a gente teve. Aí dali, cara, eu tive contato maior com a arte, com várias coisas assim, que aí foi cada vez mais me tirando. Só que, pô, quando eu penso na possibilidade de, tipo, não dava pra, tipo, todos os alunos que foram pra 8ª D ter ido pra 8ª A. Então, ali, de alguma forma, eu conversei com a minha mãe e consegui sair antes. Nem todos eles iam conseguir. Depois, o lance de ter ido pra 8ª A foi o que me direcionou pro Cefam. Então, assim, pô, você pensar em 25 anos atrás, você ganhar um salário mínimo para estudar numa escola de periferia, não é todo mundo que tem essa possibilidade também. Então, sabe, várias coisas que eu fui percebendo na minha vida que acabaram virando coisas que têm a ver com uma sorte, com um privilégio, mas ao mesmo tempo com minha correria, com meu direcionamento. Em algum momento eu falei, pô, não quero mais dar esse tipo de desgosto para minha mãe. E aí eu fui indo. E aí cada vez mais a música também foi me direcionando, sabe? Tinha muita coisa que eu fazia que a partir do momento que eu comecei a compor, eu falei assim, não, peraí. Você tá falando tal coisa na letra e tá fazendo diferente? Não. Volte 20 casas aí, tem que rever isso aqui. E aí foi me moldando, me melhorando como ser humano, assim, de uma forma que eu acho que foi fundamental, cara. E aí você sai deste lugar, aí você vai evoluindo na vida e isso te leva pra música, que te tira desse ambiente difícil, complexo. Eu permaneci nesse ambiente, né? Mas a minha mente estava diferente. Eu morei no Juscelino até os 36, 37 anos. Só que eu sempre saía de lá, né? Eu acho que é justamente esse mental. Eu, mesmo fisicamente permanecendo lá, mas cada vez menos eu interagia com a galera lá, com as ideias de lá. Não era nem com a galera, porque assim, eu tava com a galera, eu fiz vários projetos, inclusive um dos últimos projetos sociais que eu fiz foi na Coab Juscelino. A gente criou um espaço lá, assim, muito legal para envolver a arte, cultura, várias coisas, mas já era um lugar que eu, particularmente, eu já nem frequentava tanto. E eu, graças a Deus, eu já tinha também a possibilidade de, por exemplo, fazer meu treino de corrida em outros lugares. Mas eu fiz lá um espaço lá junto com meu parceiro para que a galera que estivesse inserindo na corrida tivesse um lugar. Para a galera da música, os grupos de pagode, a galera lá, tivesse um palco. Para as crianças terem um playground, já tinha isso daí. Chegou um momento que eu me cobrava até um pouco. Pô, mas vou sair, vou fazer isso. Falei assim, cara, passei o bastão. Fiz uma parada aqui. Aí outras pessoas, porque eu já carregava isso comigo, né? Eu sempre fiz parte de vários projetos sociais, movimentos culturais, muitas coisas.
Aqui em São Paulo, o Fórum do Hip Hop eu fazia parte, o Fórum do Reggae, eu junto com outras pessoas estava ali na criação do projeto e tudo mais. Então, tipo assim, pô, eu tenho minha colaboração ali. Só que chega uma hora, tem até a ver com um livro que eu li, que eu gosto muito, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. O tempo inteiro você tá lutando, o tempo inteiro. Chega uma hora que você fala assim, não, calma aí também. Peraí, essa guerra aqui não é só minha, tem passar o bastão para outras pessoas e outras pessoas tocam aí também, sabe? Isso. Falando de produção de música aqui, só para dar uma... Hoje, com a tecnologia que a gente tem, tá muito mais fácil produzir música, não tá? Porque de casa, se você tiver um equipamento ali, você já consegue fazer um primeiro esboço ali, né? Nossa, hoje o celular já te permite fazer coisas... Eu confesso que eu ainda sou um pouco... Talvez um pouco arcaico. Preciso me atualizar mais, assim, disso. Sim. Porque eu acredito que são ferramentas, né? Assim, vai de como você... Né? E também, assim, tem gente que às vezes... Hoje uma coisa que eu vejo muito sendo discutida é sobre a IA e o quanto vai dominar e o quanto vai tirar a naturalidade das coisas e tudo mais. E eu acho que, assim como um procedimento estético. Tem gente que faz que você nem percebe, tem gente que se fala, nossa, salvou essa pessoa aí, hein? Melhorou mesmo. E tem uma galera que, tipo assim, você fala, meu Deus do céu, o que você tá fazendo com você? Eu acho que a arte é a mesma coisa. E aí, na hora do consumo, vai da gente. Então, por exemplo, se eu não gosto do que tá passando ali naquele canal de TV, eu mudo. Se eu não gosto da música que tá sendo feita daquele jeito, eu não escuto. Sabe? Tipo, os criadores de conteúdo, os perfis na internet que a gente não gosta, a gente não precisa seguir. Coisa. Antes, né, você tinha que locar um estúdio, quando você estava falando de vender CD. Era muito inacessível. Era caro, né? Era caro de produzir um CD. Não, principalmente antes uma fase que eu nem vivi já... Do LP. Nossa, porque assim, eu dentro do mundo das gravadoras e tudo mais, cara, você parar pra pensar, antigamente, sei lá, você ter um microfone na sala e você ter que fazer a mixagem disso, das pessoas, ou do trompete, vai lá mais fundo lá e tudo mais, porque aquele rolo, o valor que é aquilo lá pra gravar e tudo mais. Então hoje você poder gravar uma música no seu celular, meu Deus do céu, isso aqui é o ouro. Sonho. É a possibilidade que eu acho muito interessante, que é isso. A internet possibilitou todo mundo ter voz. É que nem todo mundo tem o que falar. Aí é o né, ponto que a gente fica se questionando. Sabe o que eu acho? Porque é o seguinte, não só na música, eu acho que no Brasil como um todo, no esporte também, quantas pessoas talentosas existem que hoje a tecnologia ela pode dar o acesso, condições. Né? Porque ele vai, grava, sobe pro Spotify e dali ele pode, entendeu? Tem uma carreira. Ele consegue fazer isso de casa assim, de uma maneira muito simplista, mas se ele tem o que falar, se ele tem conteúdo, se ele tem o talento, vai explodir. Não tem como, não. Esse é o ganho que eu vejo que a tecnologia proporciona. Porque no esporte, por exemplo, vamos lá. Uma coisa é o cara ter talento, que exige do esforço físico. Agora, no esporte... Quantos corredores tem aí por aí que poderiam ser medalhistas olímpicos? Jogador de futebol, basquete, natação, que assim, não tem uma quadra, não tem condições nem de nutri, nem de físio, nem de nada. E aí? Na parte do esporte é mais difícil, eu acho. Com relação à música, eu tenho um ponto assim que é um pouco triste, né, de perceber o quanto ela funciona através do dinheiro. É muito triste, porque assim, por exemplo, você pode ser um cara extremamente talentoso, você pegar o seu celular, fazer um vídeo e ter 1 milhão de visualizações e tal. Você ganha dinheiro como com isso? Você precisa que esse seu talento seja visto por quem tem o dinheiro, porque aí quem tem o dinheiro e o conhecimento também, só o dinheiro não resolve. Mas assim, aí ele vai precisar ter o dinheiro, o conhecimento para tipo traçar um caminho para você, X investimento para você estar em rádio, para você estar ali nos streams, porque por exemplo, só você subir sua música no Spotify, infelizmente não rola. Vai ser
É a mesma coisa, Mais tipo um. assim, eu e você, a gente pode subir uma foto no Instagram agora. Ganhar dinheiro com ela é outra coisa, Sim. né? Então, assim, na música também, você pode subir uma música lá no Spotify. Tá, ganhar dinheiro com ela, tá nas playlists, isso daí envolve outra coisa, que é um outro Outro rolê. assunto. Mas dentro disso que você falou, pra mim veio muito forte aqui o Jonatas, que hoje tá com a galera da ASICS. Uhum. Eu conheci num projeto que eu fiz parte ali com a galera da ASICS, que a gente foi conhecer a pista lá Itaquera, lá, da ONG lá do Cauê, do Fran, né? E aí, cara, quando eu conheci ele, acho que fazia pouco tempo que ele tinha saído da coleta de lixo. Fazia pouco tempo. E eu lembro que um cara que foi muito brabo também que eu conheci nesse mesmo dia foi o Ivanildo. Era tudo cara. O Jonatas e o Ivanildo já era cara que, tipo assim, tinha 10 km ali em menos de 30. E aí depois disso, ali nesses primeiros passos ainda com a ASICS, eu fui vendo cada vez mais o Jonatas se destacando. Melhor brasileiro na São Silvestre, aí não sei o que, vai lá pra fora e faz tal coisa. Mas o potencial dele já tava lá, assim, quando eu conheci, eu falei, como, irmão? Você já faz isso? Tanto é que eu lembro que a gente ficou conversando algumas coisas sobre Instagram. Eu falei assim, ó, eu não sou o brabo do Instagram. Eu tenho uma noçãozinha aqui de algumas coisas que funcionam, tipo assim, começa a registrar mais isso, aquilo, mas você percebe que o cara, principalmente de alta performance, pô, a dificuldade que ele tem de... Mano, eu treino, eu faço isso aqui. Eu treino, eu faço isso daqui. Mesma coisa, eu não sou um cara que, por exemplo, quando eu sento pra compor com os meus amigos, sei lá, vai rolar uma foto, no máximo um takezinho ali, mas eu não penso sobre conteúdo na hora que eu tô fazendo minha música, na hora que eu tô compondo, na hora que eu tô esboçando as ideias. É muita intimidade isso, assim, sabe? É muito... Em alguns momentos é muita viagem. Eu tenho o meu processo ali de ficar balbuciando coisas ali que você vai ver e você fala, nossa, ele é doido. Eu acho que não isso só. Tipo, nós aqui, nós nascemos numa geração onde isso não existia. Então a gente aprendeu a fazer as coisas sem ter que registrar as coisas. Porque isso não existia. Essa outra geração que tá chegando agora, de 20 anos, já nasceu na geração das redes e da internet, eles já iniciam alguma coisa pensando em registrar aquilo. Como registrar? Seja uma foto, um vídeo, seja um post. Então eles já tem mais essa naturalidade de registrar as coisas que eles estão fazendo no dia a dia. A gente nunca vai pensar nisso porque, cara, é algo antinatural de eu registrar um momento que eu tô na minha intimidade, porque eu nunca tive que pensar nisso quando eu aprendi isso aqui. Mas sabe o que eu também arrisco a dizer? Nossa, posso estar sendo meio, sei lá, enfim. Mas tem muita coisa que, para além desse antinatural, tem coisas que às vezes você fala assim, nossa, que legal, a tecnologia trouxe isso daqui, realmente ficou muito melhor, ficou muito mais fácil, viável, porque que não foi feito isso antes? Mas tem coisa que, velho, de verdade, que é bobo, que assim, pra mim não faz sentido algum. Mas eu sou um homem de 40 anos. Pra mim não faz sentido. Eu me espantaria justamente se eu, com 40 anos, vivendo as coisas que eu vivo, com os valores que eu tenho, com os princípios que eu tenho, aquilo fizesse sentido pra mim. Um comportamento de alguém de 16. Porque com 16, com 30, com 40, tem coisas que fazem parte ali daquele rolê, assuntos que fazem parte daquele rolê e tudo mais. Mas assim, eu vejo também o quanto parece que a falta de autoconhecimento faz com que, por exemplo, tipo assim, pô, eu sou um cara que não danço. Eu não danço. Eu tenho dificuldade, sou ruim e tudo mais. Pra que eu vou pensar em engajamento e estourar no TikTok e tudo mais? Vai ser feio, é ridículo. Tipo, entendeu? Tem pessoas que dançam e dançam muito bem. Da hora. Faz todo sentido estar numa rede social fazendo ali, pegando uma coreografia de uma música e fazendo. Massa. Mas ela gosta de dançar, então compartilhar as coisas que fazem parte do que ela gosta faz muito sentido. Não é tipo para alcançar muitos seguidores, o que eu tenho que me sujeitar, porque aí você faz coisas que não faz sentido para você. Então eu acho que hoje em dia também tem muito isso de pessoas que você percebe que nitidamente estão muito mais preocupadas em fazer coisas que engajem para viralizar um vídeo, um conteúdo, ser famoso, ser conhecido e ganhar dinheiro, mas aí fazem coisas que não tem a ver com o rolê dele.
Isso que eu acho meio louco, assim, que às vezes pra mim Isso aí é bobo, que é o que muita gente acho que deve ter um monte de mensagens desse mesmo estilo, do tipo, cara, o que eu faço pra ganhar dinheiro com a internet? O que eu faço pra tipo, abrir meu perfil, pra ter um pouco de visibilidade? Aí, Sim. mais importante, ser você mesmo. Que se você criar algum tipo de personagem pra internet, em algum momento aquilo ali não vai fazer o menor sentido pra você mesmo e não vai ser legal. Cara, tipo, e as pessoas, elas vão entender que esse não é você em algum momento e as pessoas não vão estar ali mais. Mas ó, você me fez lembrar de um momento, inclusive quando eu fui fazer o processo seletivo do Big Brother, eu lembro que eu tava na fila no primeiro dia e aí uma moça tava na minha frente, ela falou assim, é a sua primeira vez? Eu falei, é. Ela falou, eu já vim outras vezes, mas fica tranquilo, é só ser você. E eu sou da arte. Você me falou um negócio, minha cabeça já, em cima daquilo, questiona várias coisas. Aí eu penso, quem sou eu? Quem sou eu, irmão? Quem é você? Porque de repente você pode me... se eu te fizer uma determinada pergunta hoje, agora, esse é o seu eu hoje, agora. Sim. Amanhã, daqui um mês... Você vai ser outro eu. Quem que é? Só que quantas vezes na semana, no mês ou no ano, você tá reavaliando quem é você? Todo momento. Porque às vezes o autoconhecimento, ele faz sentido você... Peraí, você me fez uma pergunta. Deixa eu entender o que eu tô sentindo, o que é. Isso pra mim faz sentido. Porque às vezes você fala assim, você recebe uma pergunta, você fala, não, tal coisa, eu me conheço, eu sou assim, assim, assado. Você se colocou numa caixinha, baseado numa avaliação que você fez num outro momento. Você nem parou pra pensar quem é você e o que você tá pensando agora. Você tá até com preguiça de repensar e vai naquilo até a morte. Então, mas o fato ser de você... ser... Então, mas o fato de ser você mesmo não te aprisiona nessa caixa. Ele faz com que você seja você mesmo todos os dias, mesmo que cada dia seja um eu diferente. Mas que seja você. É que não tem que ser algo que você não seja. Eu hoje não sou o Viegas. Eu sou eu hoje, mas amanhã eu posso ser outro eu. E não ser o Viegas do mesmo jeito. Aí quando... Mas aí a gente vai pra esse lado muito filosófico aqui, que a gente não chega em lugar nenhum. Mas assim, porque é muito louco, porque eu entendo essa pergunta também das pessoas, porque assim, por exemplo, tá bom, dentro de todos esses eus ali, qual que tá em comum que de repente pode ser a minha persona e que de repente é baseado nele que eu vou... Porque assim, o que eu quero mostrar? Porque, por exemplo, vocês não apenas correm, vocês fazem outras coisas na vida. De repente aqui o fio condutor que nos uniu aqui foi a corrida, que a gente ainda nem falou. Mas antes do bate-papo aqui, a gente já tava em outras ideias que também a gente tinha coisa em comum e tudo mais. Quantos eus ele tem e quantos dá para vender, para fazer e propagar e disseminar e inspirar pessoas? É muito louco nessa hora. E eu sou um cara que sou muito grato, assim, eu tive... acho que ali num primeiro momento, no Big Brother eu conheci, fez parte da minha edição a Paulinha e o Breno. São um casal que eu gosto demais e tal. E eu conheci, por conta do Big Brother, depois que eu saí, o Fê Medeiros. Outro cara incrível também, assim, que sou muito grato ter essa proximidade com ele. E no Limite eu conheci o André Martinelli, outro irmãozão também e tal. E assim, são pessoas que foram muito importantes na minha vida, do que eu tenho vivido hoje, porque eles tiveram uma humildade, um carinho e um cuidado de olhar para mim e ver qualidades em coisas que eu fazia e falar assim, você pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas como? Assim, assado? Porque quando eu saí do Big Brother, tudo bem, eu saí de lá verificado, saí de lá com 120 mil seguidores. E assim, eu entrei lá, eu tinha um perfil de 10 mil seguidores. E aí, sei lá, meu clipe que tinha mais visualizações tinha, sei lá, 11 mil. Aí eu saio do Big Brother, tipo, com esse clipe, sei lá, 2 milhões de seguidores. De visualizações, quer dizer, de visualizações. E aí, com 120 mil seguidores. Olhava nos stories assim, tipo, batendo 150 mil pessoas me vendo. Eu nem entendia. Tá, só que como é que você ganha dinheiro com isso aí? Eu continuei morando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tudo mais.
Não sabia como fazer isso. E aí foram essas pessoas que começaram a me dar alguns insights. Falaram assim, ó, Direcionamento. começa a fazer isso aqui. Começa a fazer aquilo ali. Começa a não sei o quê. E aí eu, entendi. Aí fui tentando e me sinto tentando até hoje. Eu acho que toda a galera que de alguma forma vive de internet ou cria conteúdo, sei lá, enfim, tudo mais, tá entendendo qual que é o momento, qual que é a rede social, qual que é a trend, qual que é o não sei o quê. É um negócio que você tem que estar ali online, né? O tempo inteiro e tal. Só que ao mesmo tempo eu sou um cara que, em vários momentos assim eu tô offline. Eu gosto disso, sabe? Não quero fazer vídeo agora não. Eu quero viver esse lugar aqui, sabe? Quero sentir isso daqui, quero conversar com as pessoas, quero... Que nem, por exemplo, vocês dois, são duas pessoas que eu já conhecia de internet. Sim. Tá aqui, conhecer, conversar, abrir um negócio... É verdade, a gente nunca bateu papo, nunca paramos de bira, nada. Muito entendeu? diferente. Então, é outra coisa, vai te conectando com as pessoas. Eu tive a oportunidade disso, assim, resenha pra mim é um negócio que eu amo, viu? Gosto muito disso. Pra mim é... Trilha sonora da corrida, qual que é a playlist aí? Canta. Cara, eu vou te falar. Vamos ver a playlist do artista. Então, na goela, assim? Não, tem que saber. Porque assim, eu tenho uma playlist de maratona, tenho uma playlist de treino. Cara, o Koji tem uma playlist de Instagram dele que é sério, sensacional. E eu vou te falar um negócio, não sei se você vai me entender. Mas assim, normalmente, é muito raro eu correr com fone. Você é do time sem fone. Eu sou do time sem fone e eu te falo por quê. Porque assim, normalmente, a partir do momento... Eu já corri de fone quando a corrida era muito despretensiosa pra mim, era só tipo... Pá. E às vezes, quando eu vou fazer de domingo um regenerativo, que eu já fiz alguma prova, fiz algum treino que tá muito pesado e que assim... Eu vou no ritmo do meu corpo, aí eu coloco até um fonezinho e vou, às vezes, ouvindo um podcast, ouvindo uma música. Beleza, mas no geral, tá lá na planilha lá, ritmo tantos km. Eu não escuto música, porque pra mim tem um negócio que é assim, é sobre o ritmo. Mas você vai na cadência. Isso aqui é uma batera. Só que se essa batera aqui, do meu corpo, tá diferente da batera que tá aqui... Aí dá, não sei eu acho estranho. É tipo duas músicas tocando aqui, sabe? Rolando Marília Mendonça e o Rapa aqui junto, assim. Você fala, mas peraí, qual que... Eu não funciono assim. Aí eu já percebi que, por exemplo, treino que é muito leve, que eu vou no ritmo do meu corpo, que eu não preciso manter uma batida ali, aí pra mim tranquilo até ouvir, mas de resto... Mas eu gosto também de, tipo, mesmo sendo na rua, ou num parque, onde for, eu gosto também do som ambiente, a trilha sonora daquilo, assim, sim, sabe? Te entendo. Eu gosto muito, então eu acabo não tendo playlist, assim. E eu fiz uma música sobre corrida. Sobre corrida, a minha vivência dentro da corrida. E é muito louco, porque foi uma música também que eu pensei assim, cara, eu não tô pensando em views, eu não tô pensando ela na rádio, eu não tô pensando nada disso. Só falei assim, cara, a música é uma forma de me expressar. Qual o nome assim. da música? Isso é pra quem quer viver. Isso é pra quem vive, ó. Já dá um clique aí, ó. E não lançou. Não lançou. Já me manda cara, aqui, ó, cara, MP3 que já toca. E eu sou suspeito pra falar assim pra você, porque eu gostei muito desse som, porque ele é muito sincero, muito de verdade. E eu acho legal porque eu cito várias coisas do universo da corrida. São 3 versos. Né? Então já manda aí um verso aí. Então, e aí tem um trecho que eu cito, que eu falo sobre a minha experiência na corrida. No outro, eu falo sobre as pessoas que eu conheci, que conectaram, tipo, na corrida. E no terceiro verso, eu chamei o Cezinha, locutor lá, tal, não sei o quê, pra ele declamar o verso que eu fiz, assim, tá ligado? Então, assim, é muito sobre isso. E que nem no segundo verso que eu cito a galera, eu falo assim: tá acontecendo, o Bruninho avisou, Quilombo é resistência e geral se ligou, na inspiração nunca foi sobre nós, Project Run, Get to Run, vem com nós, outra fé e de pé, olha só, Ladeiras da Penha e o Pace de Oz, corredora da vida real, pronta pra mudar o mundo, mulheres que treinam e treinam muito, verdadeiras divas que correm junto pra somar, corrida no ar, agora corre,
Dengue, treino secreto, máximo respeito, trans no corre, papo reto. Chego chegando no estilo segue move, equilibrado, ousado, atitude. Eu falo... Nossa, se encaixou a galera... Cara, eu fui colocando todo mundo e no final eu falo, como que é? Esqueci. Mas tem o trecho que eu falo assim, de tipo, dando um salve pro Ademir e pro Avelar, tá ligado? Que são os treinadores que eu tive até hoje, assim, Legal. na corrida. Então, pra mim, ela tem um negócio muito pessoal. A gente pode falar de, tipo, várias crews de corrida, várias personalidades de corrida, mas essas pessoas foram as pessoas que eu me conectei primeiro, que foram dando sentido a tudo que eu vivo hoje, assim, sabe? E a partir dali, pô, várias pessoas que eu fui conhecendo, vários grupos, tudo. E eu falo, puta, pena que eu não conhecia essa pessoa, senão eu teria feito ali. Mas música pra mim também é meio que um quadro. Foi um quadro que eu pintei ali e não impede de fazer outros. Fotografia da época. Mas ela tem muito essa sinceridade, assim, que foi, pô, pra mim foi muito legal, assim, muito legal. E de onde surgiu o Corre Quilombo aí, que é algo que é muito importante na sua vida e acho que no rolê todo da corrida, né? Cara, o Corre Quilombo é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu tive o privilégio de poder vivenciar. E ele surge num momento... Em uma das conversas que eu tive com o Fê Medeiros, que eu citei ele aqui quase agora, eu falei que ele foi uma das pessoas que pegou na minha mão e falou assim, irmão, pô, você tem essa qualidade, você sabe fazer isso, organiza isso desse jeito, dessa forma aqui, e faz, mano. Tem espaço pra você, dá pra fazer uma parada muito legal. E aí ele já me falava assim, ele falou, cara, você tem a música, você é um cara bonito, você sabe falar, você, tipo assim, cara... E é difícil até mesmo dentro do nosso universo masculino, você ver algum outro homem, tipo, olhar pra você assim e te elogiar tanto. O nosso jeito é muitas vezes, você é isso, você é aquilo. A gente vai muito mais pro lance de zoar um ao outro, você ama aquele cara, mas você é mó vacilão. A gente tem muito esse hábito, né, como homem. E o Fê não, o Fê Medeiros ali naquele momento, ele chegou, me acolheu, enalteceu várias coisas. E uma das coisas que eu lembro que ele falou assim, cara, de repente pensa em alguma coisa até que talvez dê pra sincronizar com a sua música. Sei lá, uma corrida, depois no final, música e tal, não sei o quê. Aí ele me mandou alguns grupos de corrida, assim, como referência. E falou, essa galera faz assim, essa galera faz assado e tal, não sei o quê. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí chegou um momento que, pô, eu com a galera da Olímpicos conheci muita gente muito legal, assim, né? E aí eu percebia que às vezes eu tava com a Olímpicos, estava com a galera da ASICS, estava com a galera da Adidas, estava com a galera de diversas marcas, assim. E eu percebia que de alguma forma, não sei se conscientemente ou inconscientemente, muitas vezes tinha eu mais 2, 3 pessoas pretas, sabe? E só que, caramba, a gente tá no Brasil, cara. É muito doido, porque se eu tivesse na Suécia e aí tivesse um outro, tranquilo, mas assim, no Brasil e num esporte que nem a corrida, tal, não sei o que, de alguma forma aquilo me pegava. E eu lembro que em algum momento eu tava com a Giza. E aí eu e a Giza, a gente trocando uma ideia, eu falei assim, pô, Pretinha, caramba, né? Sempre tá 1, 2, tal, não sei o que. A gente precisava achar uma forma de estar mais conectado com outras pessoas pretas. Porque assim, eu pensei, eu trabalho com essa marca. Você trabalha com aquela outra. Às vezes essa é de tênis, a que você trabalha de relógio, ele trabalha com uma de tênis, de óculos e tal. Eu pensei, pô, às vezes a marca de tênis que eu trabalho não conhece você. E a de óculos não conhece a mim. Se a gente estiver junto, de alguma forma, né, a gente pode conectar. Até pensando numa forma de como se virasse um catálogo, assim, sabe? De pessoas pretas ali, que as agências pudessem, tal, não sei o quê. A princípio, no momento, ele surge dessa forma. De conectar pessoas pretas independente das marcas. Network. Da gente estar junto, da gente se fortalecer e tudo mais, tal, não sei o quê. Naquele pensamento, pô, a galera oriental, meu prédio tem vários chineses lá. Os caras, fechadão entre eles. Judeu, fechadão. Via sentido da gente, assim, pessoas pretas e tipo, um contra o outro e tudo mais, ou isolado, assim, sabe? Unido a gente fica em pé, dividido a gente cai.
Sempre aprendi isso. Então, falei, como que a gente pensa nisso, tal, não sei o quê. E aí, uma vez, aí beleza, troquei essa ideia, a gente tentou fazer um grupo no WhatsApp. Mas a galera não veio, cara. Falei, pô, Giza, eu não quero, tipo, pegar ninguém no colo. Se não faz sentido para essas pessoas, tá tudo bem, tá tranquilo. Convidado e tá tudo ótimo. Tá tranquilo, mas você vê que não tava numa disposição, porque às vezes as pessoas querem algumas coisas prontas, elas não estavam a fim de construir nada. E tudo bem também, cada um tá no seu tempo e tal. Aí teve um dia que foi muito legal que eu fui convidado pela galera da UOL para ir num programa sobre saúde, corrida e tal. Aí me chamaram. Aí eu falei assim, pô, mas vai ter alguém assim, da área mesmo, com formação para falar sobre? Porque eu sou o cara que eu só faço, eu gosto, eu vou falar do meu jeito, mas assim, seria legal alguém, né? Um médico, um treinador, alguém e tal. Aí eles falaram, no dia vamos ter um treinador aqui. Eu falei, poxa, que legal, quem que é o treinador? Aí eles falaram, Ademir Paulino. Eu falei, é o meu treinador. Na época eu treinava com o Ademir. Então tá fácil. Falei, tá fácil, estamos em casa. Chegamos, fizemos um bate-papo, foi super agradável e tal. Quando a gente saiu da entrevista, eu falei, Ademir, seguinte, tava conversando com a Giza sobre isso daqui, ó, esse projeto, o que você acha? Eu lembro como se fosse agora. O Ademir catou o celular dele assim, ó, falou, pega seu celular aí, vê que data que você tem aí, vamos combinar isso já. Falei, aí... Quer fazer, né? Falei, é isso. Ele vive aqui. Catei, não, pô, ele... referência máxima, assim, pra além da corrida, sabe? Obrigado. Catei, Príncipe. marcamos, sei lá, pra quarta-feira da outra semana. Isso é muito louco, Marcamos pra quarta-feira da outra semana, lembro como se fosse agora. Nesse dia ele levou o Júlio Moraes. E aí, foi o dia que eu conheci o Júlio. Eu conheci o Júlio também de criação de conteúdo da internet e tal, mas não conhecia pessoalmente. Fizemos um almoço e tal, trocamos uma ideia, falamos, pô, isso vai ser legal demais, vamos fazer. Quando? Sábado agora, porque o Ademir já ia estar na USP, vamos lá na USP e tal. Aí falamos, mas só nós 3? A gente falou, mano, tá tudo bem. Já tem 3. Vamos chamar algumas, quem mais quiser ir, vai, mas a princípio tal. Fizemos nosso primeiro encontro. Só que, coincidentemente, para quem acredita em coincidências, a gente marcou na quarta e na quarta a gente marcou no sábado. Esse sábado era exatamente dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Explodiu. Irmão, a gente não sabia que era isso. E o projeto se iniciou no 20 de novembro. Pra vocês era só um sábado. Era só o sábado agora. Sábado agora, vamos. E a gente não tinha percebido isso. Nesse primeiro encontro foram 12 pessoas. 11 homens e uma mulher. Todo começo é 12. O meu corujão também foi 12 12? pessoas no começo. Olha que louco. 12. É Louco um esse número, né? Quem acredita nessas misticidades aí, tipo, são 12 apóstolos, 12 planetas, 12... Eu te mostro agora. Que louco. Eu sempre mostro... ouvi uma relação muito forte também com o 7, né? O 7 Aqui, assim ó. tem... Eu postei ontem. Primeiro corujão, 12 pessoas. Que legal. Aí amanhã vai rolar um com 100. Já tá com 100. Louco, né? Você falar 12 agora. 12 é um muito específico, né? Muito específico, né? Muito específico. Muito específico. Aí tiveram essas 12 pessoas. E aí, cara, naquele dia, a conversa que a gente teve, o treino que a gente teve, a gente já entendeu que era... E aí tem um lance que foi muito legal, porque aí estavam essas 12 pessoas correndo. E aí eu lembro como se fosse agora também. Passou uma... E aí, sei lá, acho que a mulher viu ali, tipo, pô, uma galera que aparentemente todo mundo parecia que corria bem, mas estava num ritmo tranquilo. E aí ela catou e passou da gente, assim. E ela era uma mulher branca, talvez não tenha nem percebido isso, assim, o que representava tudo ali pra gente. E ela passou assim, ela falou, ai, passei vocês. E foi muito natural, não foi pra tirar ela nem nada. Tava brincando. Mas eu falei assim pra ela, falei, não, fica tranquila, nosso corre é outro. Aí os moleques falaram, mano, é isso. Aí virou, tipo, a gente pegou essa frase, nosso corre é outro, porque a gente sabia que a gente não tava ali, tipo, a corrida foi um fio condutor ali pra gente. A gente tava ali com outras coisas. E tanto é que hoje no nosso logo tem esse daí, o nosso corre é outro e tal. E, cara, eu lembro que na reunião que eu tive com o Ademir e o Júlio, nessa primeira conversa nossa ali, a gente pensou, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E a gente pensou, mas desse jeito pode ser que não. Chegou no momento que a gente falou assim, cara, vamos fazer desse jeito aqui.
nem todo mundo vai se identificar e tá tudo bem, e que venham outros grupos. Tá massa. Aí façam de outro jeito, Sim, vai ser da hora. Outro viés, E aí foi muito louco, porque na maratona de Porto Alegre, acho que foi em setembro do ano passado, por causa, né, dos incidentes lá e tal, mudou. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Corre Preto. O Corre Preto é um grupo de corrida de Porto Alegre e que, pô, os caras fazem encontro, assim, acho que até com mais de 1.000 pessoas gigantesco. pretas Demais. em Porto Alegre. Porque em São Paulo, a gente sabe que, tipo, tem as suas dificuldades e tudo mais, mas, pô, a gente tá em São Paulo, é outro rolê. Em Porto Alegre fazer isso foi muito legal e eu tive a oportunidade de almoçar com eles ali, jantar, tal, trocar umas ideias. E eu lembro que em algum momento eles falaram assim, poxa, a gente fez isso daqui porque a gente viu vocês fazendo lá. E o quanto é gratificante, porque eu falei assim, mesmo vocês tendo feito isso a partir do que vocês viram, o quanto a gente tá aprendendo com vocês. Sabe? Porque a gente tem várias limitações, várias falhas, talvez ajustes a serem feitos. Então, quando a gente olha o Corre Preto lá em Porto Alegre, quando a gente vê o Afrovelozes em BH, quando a gente vê o Correria no Rio de Janeiro, cara, outros grupos que têm surgido assim com o mesmo propósito até. Quantas pessoas já conversaram com a gente? Pô, a gente queria fazer um Corre Quilombo aqui em tal cidade, em tal estado, em tal... não sei. E você vê essa conexão, sabe? E uma coisa que eu acho que é fundamental de falar aqui, assim, porque tem algumas pessoas que às vezes não entendem isso. Ali virou algo tão íntimo, não sei se vocês fazem terapia. Sim. Então, tipo assim, você pode ser casado, você pode amar sua mãe e seu pai, mas você faz sua terapia sozinho, né? Sim. E o Corre Quilombo, a gente percebeu a necessidade de fazer ali entre pessoas pretas. Porque tem uma intimidade que rola ali, nos casos, na forma que as pessoas abrem os corações ali para falar do que ela sofreu no trabalho, na família, começou a se relacionar em relacionamentos interraciais e tudo mais. Tem uma série de coisas que é muito louco que às vezes a pessoa não fala na casa dela e ela fala lá com a gente. A gente percebeu que tinha essa intimidade ali, assim, que precisava ser preservada. Então a gente sempre reforça que não é sobre excluir pessoas brancas. É sobre acolher pessoas pretas. Naquele momento onde, tipo assim, sabe? A gente percebe, precisa fazer algo ali voltado para elas. Porque, obviamente, cara, pô, eu até te falo assim, sem dúvida alguma, todos os momentos principais, os mais importantes da minha vida, quem me estendeu a mão e me ajudou foi uma pessoa branca. Seria muita incoerência da minha parte achar que, tipo, sabe, não quero contar, não tem nada disso. Amo não tem nada a ver. Várias pessoas assim. Mas justamente essas pessoas sabem disso e por isso que elas entendem, tipo assim, pá, a mesma coisa. Quem é amigo vai e a mesma coisa, as corridas aí femininas e tudo mais. Tipo, pô, a nossa... da gente aqui, a gente tem que apoiar. Não é falar, corrida só pra mulher e tal, não sei o que, sabe? Não dá pra entrar nessa. E a mesma coisa, isso é uma pauta, é uma situação ali que a gente fala. Então, como a gente já foi questionado de racismo reverso e tal, não sei o que, a gente fala, não, cara, entenda. Não é sobre excluir pessoas brancas, é sobre acolher pessoas pretas. Por isso que a gente faz esse projeto legal você deixar dessa esse forma. recado aqui. É importantíssimo. Muito importante, Muito porque importante. a gente não tem... não chega essa informação pra geral, entendeu? Sim, e eu acho que quando a gente fala sobre o Corre Quilombo tem muito a ver isso. Inclusive, assim, cara, pra além, juro pra você, pra além de marca. Uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu já aprendi, que é dar honra a quem merece, sabe? E assim, a Olímpicos eu acho muito legal. E eu vou falar isso justamente, não é jabá, não é nada assim, porque eu acho que isso é de coração mesmo, porque eu acho que isso tem que servir para outras marcas. A Olympus foi a única marca que chegou no Corre Quilombo desde o início e na reunião que a gente fez falou assim, a gente perguntou o que vocês esperam, o que vocês gostariam, o que não sei. Eles falaram, não. A gente quer saber o que vocês precisam. O corre de vocês já existe e a gente só quer apoiar eles com o que vocês fazem, como vocês fazem, da forma que vocês acham que seria melhor ser feita. Cara, não chegar nessa postura de colonizador
é muito difícil. De parceiro, né? É, Parceiro. porque as marcas muitas vezes, e eu entendo, cara, a marca precisa monetizar, Resultado. precisa vender, precisa... Tá tudo bem, eu entendo essa parte também. Mas quando uma marca brasileira, feita por brasileiros, consegue olhar para isso, para um outro grupo feito por brasileiros, com o propósito que a gente tem, que não é só sobre corrida ali, e falar assim, a gente não quer pedir e impor nada, a gente só quer apoiar no que vocês já fazem, isso é diferente, mano. Diferente. Sabe? Então, quando a gente pensa em várias pautas aí Aí vai pro coração, né? É. Vai pro coração. Uma coisa que eu cito, e eu já falei outras vezes também, é que assim, no nosso aniversário em novembro, a gente fez um corre muito bonito, com 1.600 pessoas pretas no Parque do Ibirapuera, na frente do Museu Afro. Eu vi. E assim... É aquela história, né? Que não nasce para servir, não serve para viver. Né? É isso. Isso não é marca, é gente com gente. Gente com gente. Eu gosto muito dessa filosofia da gente servir o outro sem esperar nada em troca, isso. sabe? Eu acho isso muito... Muito Quanto legal. mais a gente faz Sensacional. isso, mais a gente se aproxima de Jesus, né? E o que você falou sobre não ser marca, ser sobre gente, sabe? Pessoas, vai muito de encontro, porque nesse encontro que a gente fez do aniversário com 1.600 pessoas pretas, irmão, tinha as minas assim, novas, Eu vi, com tava lá. shape, bonitas e tal, e não sei o que. Tem os caras ali no shape, novo, e com tênis no pé, e com não sei o que. Tinha uma série de pessoas que De você já, vários tipos, né? que você já imagina que de repente uma marca gostaria de atrelar a imagem com aquilo. A Olímpicos foi tão braba que na foto da capa que eles usaram no vídeo que eles fizeram lá pra gente, eles colocaram a Dona Cida, que é uma senhora de 95 anos que o Corre Quilombo ama. E aí nesse momento você percebe que a Quebrou a marca banca. não tá preocupada com É, simplesmente vender tênis, tá ligado? Você colocar na capa de um vídeo foda como aquele, a Dona Cida com 95 atípico, anos, Representou, né? foi foda, tá ligado? Então por isso que eu falei assim, eu preciso citar isso e eu acho importante citar isso pra que outras marcas vejam, cara. Outras marcas vejam. E não tô falando pra fazer necessariamente com Corre Quilombo, numa pauta, com em alguma coisa que você se identifica que tem a ver com a marca de Tem os vocês, valores iguais. dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, no que aquelas pessoas precisam, a forma que elas acham que pode potencializar, porque aí quando você dá a mão para aquilo, você pode construir algo muito maior, assim, sabe? Isso eu acho que era muito importante ter falado, assim. Muito bom, Primão. Obrigado pela história, né? A vida inteira. Isso, assim, a gente só tem Abriu o coração aí. agradecer, porque são pessoas que fazem diferença na vida de pessoas, né? E isso é independente de que, tipo, se é uma pauta X, uma pauta Y e tal, acho que tem pessoas em todos os lugares que podem fazer a diferença. E tem algumas poucas delas que escolhem realmente fazer a diferença, né? E, cara, tipo, você tá aqui hoje é uma lição para muita gente de alguém que faz a diferença, de alguém que sai de um lugar onde ninguém olha, que o Estado não olha, que tipo, as pessoas não olham, consegue vencer, sair de lá, mas ao Tá na mesmo luta. tempo olhar para lá de volta falando assim, cara, se eu sair eu quero levar muita gente junto, eu quero que as pessoas que estão lá acreditem que é possível não estar mais lá, sabe? E isso é algo fantástico, assim, sabe? Então, mas para onde vai o Viegas agora? Para que Já manda mares a você vai mensagem, navegar aí, olha Viegas? Aqui, ó, já olha aqui, isso, ó, né? já manda. Cara, Viegas hoje é um cara que eu quero muito falar e compartilhar tudo que me faz bem, assim. E hoje as ferramentas que eu utilizo para falar sobre as coisas que me faz bem é a música. Então esse ano vem muita música aí, vem shows também. A corrida e tudo que eu tenho feito na corrida, porque assim, a corrida para mim, além de me ajudar no mental, me ajuda no físico, consequentemente no emocional. Isso também é fundamental. E, cara, conhecer pessoas, tá aqui pra mim, maior prazerzão, assim, de verdade, conhecer vocês, poder trocar essa ideia que a gente teve aqui, fora as que vocês nem viram, que nem vai rolar, porque não tava a câmera ligada.
E isso pra mim é o prazer. Eu costumo falar que mais do que estar vivo é se sentir vivo. E esses momentos aqui, Falou tudo, hein? cara, pra mim é fundamental, porque assim, mesmo sabendo que é um podcast, tem câmeras aqui, tem uma mesa de som, tem não sei o quê, eu consegui me conectar com a conversa com vocês. E isso pra mim é fundamental, não tem aquele negócio, sabe? Isso pra Responde, mim pergunta e responde, pergunta e responde. Pergunta e Legal. de trocar ideia, trocar ideia. Isso pra mim Só é... vou te pedir uma coisa, na próxima música bota Ibira Hammers, né? Então, é o novo quadro. Não, É o novo quadro, é o novo Nossa, quadro. vai ter Que 25, nem eu falei pra música você. por encomenda agora. Meu. Já põe Então- na inspiração. É isso, Corre lá, é né? isso. Mas, cara, é de verdade muito bom te ter aqui com a gente, levar essa mensagem para muito mais pessoas ainda que você já leva. E espero que a gente esteja junto aí por outras oportunidades aí. E ficamos felizes demais, de verdade, de coração, de ter você aqui. É isso. Fechou? Fechou? Irmão, Fechou. Obrigado pelo show. Obrigado demais. Muito tamo obrigado, junto. Viegas. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Não esquece de seguir, de compartilhar, de seguir os nossos perfis e o do Viegas também. E nos vemos no próximo episódio. Um Valeu. grande abraço. Tchau.